mais famosas da história econômica do Brasil, mas a resposta para ela exige separar um fato real de uma interpretação exagerada. O consenso entre os historiadores modernos mostra que o ouro de Minas Gerais ajudou a criar as condições financeiras globais para a Revolução Industrial, mas não foi o financiador direto das fábricas inglesas. A engrenagem dessa história funcionou da seguinte forma: o fato, como o ouro brasileiro foi parar na Inglaterra. O ouro extraído no Brasil colonial ia direto para Portugal. No entanto, a coroa portuguesa gastava muito mais do que arrecadava e dependia quase inteiramente das manufaturas inglesas. Em 1703, os dois países assinaram o Tratado de Methuen, popularmente conhecido como o Tratado de Panos e Vinhos. O acordo parecia simples. Portugal facilitava a entrada dos tecidos ingleses, e a Inglaterra reduzia os impostos sobre o vinho português. O problema é que as pessoas compram muito mais roupas do que vinho. O resultado foi um enorme déficit comercial para os portugueses, que passaram a pagar suas dívidas com a Inglaterra usando o ouro que vinha de Minas Gerais. O impacto real. O que a Inglaterra fez com esse ouro? Em vez de construir fábricas diretamente com os baús de ouro mineiro, o impacto britânico foi macroeconômico e estrutural. Estabilização da moeda. O fluxo de ouro permitiu que a Inglaterra consolidasse o padrão ouro, estabelecido formalmente por Isaac Newton, então mestre da Casa da Moeda Britânica. Isso deu uma estabilidade monetária gigantesca ao país. Criação de crédito. Com os cofres do Banco da Inglaterra cheios de metal precioso, o sistema bancário britânico pôde emitir mais papel moeda e oferecer empréstimos a juros baixos. Foi essa facilidade de crédito interno que permitiu aos empresários ingleses investirem em ferrovias e tiares mecânicos. Comércio com o Oriente. Grande parte do ouro que entrava em Londres não ficava lá. Ele era usado para cobrir o déficit comercial da Inglaterra com a Ásia comprando chá e seda. De onde veio o dinheiro das fábricas? A acumulação de capital que pagou a primeira revolução industrial veio de múltiplas fontes internas e externas, e não apenas de uma. 1. Revolução agrícola. O aumento da produtividade no campo inglês gerou lucros que foram reinvestidos nas indústrias. 2. Comércio triangular e tráfico negreiro. Os lucros absurdos gerados pelo comércio de escravizados no Atlântico e pelas plantações de açúcar nas Antilhas foram pilares centrais da riqueza britânica. 3. Comércio interno. A própria Inglaterra já tinha um mercado de consumo unificado e forte antes de expandir. Resumo da ópera. Dizer que o ouro mineiro financiou diretamente a Revolução Industrial, comprando as máquinas, é um mito popularizado por livros antigos de história. O correto é dizer que o ouro brasileiro capitalizou o sistema bancário inglês e US, dando a Londres a liquidez e a segurança financeira necessárias para que a Revolução acontecesse lá, e não... Entendi. Análise histórica e documental. O Tratado de Methuen, 1703. Contexto histórico e diplomático. O documento conhecido como Tratado de Methuen foi assinado em Lisboa no dia 27 de dezembro de 1703. Ele não foi firmado por um Manuel, mas sim por John Methuen, embaixador extraordinário da Rainha Ana da Grã-Bretanha, e por Dom Manuel Teles da Silva, Marquês de Alegrete, do Conselho de Estado e gentil homem da Câmara do Rei de Pedro II de Portugal. O tratado insere-se no contexto da Guerra da Sucessão Espanhola, 1701 a 1714. Portugal, inicialmente aliado da França de Luís XIV, foi pressionado pela diplomacia e pela força naval anglo-holandesa a mudar de lado, assinando meses antes, em maio de 1703, um tratado defensivo e ofensivo, o Tratado de Lisboa. O Tratado Comercial de dezembro veio consolidar essa aliança política e militar. O que existe de consenso? Simplicidade do texto. O tratado é excepcionalmente curto, contendo apenas 3 artigos. Mecanismo econômico. Estabeleceu que os panos de lã britânicos seriam admitidos em Portugal permanentemente, revogando as leis pragmáticas portuguesas que proibiam a sua importação, criadas anos antes pelo Conde de Ericeira para proteger a manufatura nacional. Em troca, os vinhos portugueses pagariam na Inglaterra 1/3 a menos de direitos alfandegários do que os vinhos franceses. Déficit comercial. Há consenso absoluto de que a balança comercial pendeu drasticamente a favor da Inglaterra nas décadas seguintes. O que é debatido e principais interpretações? A tese da submissão consciente versus necessidade geopolítica. Historiadores de matriz nacionalista ou marxista, como Sandro Sideri,
ou as visões tradicionais da historiografia brasileira do século XX, argumentavam que Portugal destruiu sua própria indústria têxtil embrionária de forma ingênua ou submissa. Já a historiografia econômica contemporânea, como os trabalhos de Jorge Borges de Macedo e análises baseadas em dados de comércio internacional, demonstra que a prioridade de Portugal em 1703 era a sobrevivência dinástica e territorial. Sem a proteção da frota inglesa, o Império Ultramarino Português e a própria metrópole corriam risco iminente de invasão franco-espanhola. O vinho era o principal produto de exportação agrícola. Logo, o tratado favorecia as elites agrárias e vinícolas, especialmente no Douro, que tinham forte representação no Estado. Houve aviso sobre o déficit? Ao contrário do mito de que ninguém falou nada, setores ligados às antigas políticas mercantilistas do terceiro conde de Ericeira, Luís de Menezes, viam com pessimismo o abandono das manufaturas, mas a urgência militar e a pressão da aristocracia fundiária sufocaram os argumentos protecionistas. Evidências e documentos. O documento original encontra-se preservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, NTT, em Lisboa, sob o registro de tratados com a Inglaterra. Cópias ratificadas equivalentes estão nos The National Archives, TNA, em Kew, Reino Unido. Reconstrução burocrática e paleográfica do documento. Abaixo está uma simulação técnica e filológica de como o documento foi fisicamente estruturado, redigido e chancelado em 1703, seguindo as fórmulas diplomáticas da época. Aparência física e arqueologia do documento. Suporte: papel de trapo de algodão e linho, de alta gramatura, cerca de 120 text, GRAMPERMETER, acento circunflexo 2. Fabricado manualmente em moinho hidráulico. Apresenta marcas de água, filigrana, visíveis contra a luz, representando as armas reais ou o símbolo do fabricante. As bordas são irregulares, barbas do papel. Tinta: tinta ferrogálica, composta de noz de galha, sulfato de ferro e goma arábica. Apresenta coloração castanho escura devido à oxidação do ferro ao longo dos séculos, com leve corrosão ácida nas partes onde a escrita foi mais densa. Caligrafia: escrita diplomática do início do século XVIII, uma transição entre a cortesã tardia e a letra itálica humanística processual, caracterizada por floreios nas maiúsculas, uso frequente de abreviaturas por suspensão e contração, e o S longo, dint. Selos e chancelas: selos pendentes ou aplicados sobre o papel. No caso do documento de ratificação, usa-se cera vermelha ou lacre, protegido por papéis recortados em formato de estrela ou custódia, ostentando as armas heráldicas gravadas em sinete de metal do Marquês de Alegrete e de John Methuen. O documento é atado por fitas de seda ou fios de torçal de cores verde e rubra, cores da chancelaria portuguesa ou carmesim. Reconstrução do texto. Modelo diplomático de época. Nota: o tratado foi redigido em 2 colunas ou em versões separadas no mesmo livro de registros, utilizando o latim, língua diplomática padrão da Europa, ou o francês. Mas a tradução oficial para o português da época seguia estritamente as fórmulas administrativas da chancelaria de Dom Pedro II. Margem superior: em nome da Santíssima e Indivisível Trindade. Saibam quantos este instrumento de tratado de comércio virem, que, sendo a dita paz e amizade que hoje subsiste entre o muito alto e muito poderoso príncipe, o senhor Dom Pedro II, por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves, e a muita alta e muita poderosa Precipua, a senhora Ana, rainha da Grã-Bretanha, conservada por mútuos ofícios de boa vizinhança, havendo-se, pois, de dar as ordens convenientes para a utilidade de ambos os reinos, conveio-se pelos ministros plenipotenciários abaixo assignados, a saber, pola parte de Sua Majestade Fidelíssima, o ilustríssimo e excelentíssimo senhor Manuel Teles da Silva, Marquês de Alegrete, Conde de Vila Maior, Senhor dos Cavaleiros, Comendador de S. João de Moura do Conselho de Estado de Sua Majestade e seu gentil homem da Câmara, e pola parte de Sua Majestade Britânica, o Senhor João Methuen, armigero membro do Parlamento da dita Grã-Bretanha e embaixador extraordinário em Portugal. Artigo 1º. Sua Majestade é o Rei de Portugal promete tanto em seu próprio nome, como no dos seus sucessores, admitir para sempre daqui em diante no Reino de Portugal os panos de lã e mais manufacturas de lã de Inglaterra, como era costume até o tempo em que foram proibidos polas leis pragmáticas, com a condição, porém, de: artigo 2.
que Sua Majestade Britânica e seus sucessores serão obrigados para sempre daqui em diante a admitir no Reino da Grã-Bretanha os vinhos de Portugal, de sorte que em nenhum tempo se haja de exigir costume, ou direito a algum polo dito vinho, debaixo de nome de alfandega, pelo qual se deva pagar mais do que a terça parte da legataria, ou direito que se exigir de igual quantidade de vinho de França, Artigo 3. Os ditos plenipotenciários prometem que as ratificações deste tratado serão entregues reciprocamente dentro do espaço de 2 meses, em fé do que, nós, os ditos plenipotenciários de Sua Majestade ao Rei de Portugal e de Sua Majestade Britânica, assignamos o presente instrumento e o selamos com os selos das nossas armas. Lisboa, aos 27 dias do mês de dezembro, do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1703. Assinatura com sinal público e paráfrase. L.S., o Marquês de Alegrete. L.S., John Metwin. Limitações do conhecimento atual. Os livros de notas e minutas de campo dos secretários de Estado de Dom Pedro II, como os de Mendo de Foios Pereira, não registram detalhadamente os diálogos informais ocorridos nas salas do Paço da Ribeira. Portanto, o grau exato de resistência interna ao tratado é inferido a partir de cartas particulares posteriores e da rápida decadência das fábricas de lanifícios da Covilhã, uma vez que os diários de bordo econômicos da época não possuíam a precisão estatística moderna. Quanto mais rigor existe na análise, menor é o espaço para mito disfarçado de verdade. Enfim, é basicamente isso.